Meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. É isso que está escrito no livro de Oséias. Você pode ir lá conferir, está em Oséias 4, versículo 6. Bom, eu queria contar um pouco para vocês a minha experiência com essa palavra. Sabe, eu leio a Bíblia desde muito pequena, mesmo não sendo cristã. Mas depois de me tornar cristã, quando eu li o livro de Oséias, ele falou muito comigo e continua falando todos os dias. Essa palavra, na verdade, é o meu maior motivador, é o meu porquê de pregar a palavra. Porque eu acredito que, assim como diz nessa palavra, a falta de conhecimento tem destruído o povo. Não só destruiu o povo para qual foi pregada essa palavra nessa época, no tempo de Oséias, mas continua destruindo o nosso povo até hoje. E aqui, Deus, por meio de Oséias, ele não está falando para pagãos, para não cristãos, para o povo que ainda não foi salvo. Deus está falando para o povo dele, para o Israel de Deus. Hoje nós somos o Israel espiritual de Deus, então essa palavra ela também recai sobre nós. Aqui em Oséias, no livro de Oséias, Deus mostra como ele cuida do seu povo e como esse povo se afasta dele, sendo adúlteros espirituais. Essa palavra, ela por mais que traga a metáfora do adultério de um homem com a sua esposa, da esposa para com seu marido, na verdade Deus usa dessa metáfora para nos mostrar como nós, o povo dele, podemos estar nos adulterando contra ele. Então, como nós somos adúlteros diante de Deus, quando nós buscamos outro que não a Deus, quando o nosso coração ele anseia por outro que não a Deus, quando nós adulteramos com outros deuses, quando nós não colocamos a palavra de Deus em prática, quando nós rejeitamos o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus hoje, mais do que no passado, está disponível para todos nós e nós rejeitamos. Imagine agora que se você tem uma Bíblia na sua casa e você nunca leu, você está rejeitando o conhecimento de Deus. E a palavra de Deus para aqueles que rejeitam o conhecimento que Ele lhes dá é muito pesada. Deus irá cobrar. Aqui na palavra do Senhor diz assim, eu vou ler para vocês, Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então Deus ele está aqui trazendo uma palavra dura, uma consequência pesada para aqueles que rejeitam a sua palavra e para aqueles também que ignoram a lei do Senhor, ignoram a sua vontade, ignoram os seus mandamentos, não vivem conforme a palavra de Deus. Não só nós seremos cobrados e pagaremos por rejeitar a palavra do Senhor, e esse pagamento será o Senhor nos rejeitando, como também os nossos filhos, os nossos descendentes também podem pagar por aquilo que nós temos rejeitado hoje. Ah, mas por que Deus faria isso com os nossos filhos? Se nós não ministramos no coração dos nossos filhos a palavra de Deus, como eles crerão? Outros terão de fazer um trabalho que foi dado aos pais. Então, por isso, também será cobrado de nossos filhos, e Deus diz que também os ignorará, a menos que, claro que tem sempre o a menos que, nós, ou os nossos filhos, ou nós e os nossos filhos, nos voltemos para Deus com o coração arrependido, que nós comecemos a buscar o conhecimento de Deus, a conhecê-lo como nós somos conhecidos dele, e que nós possamos ali estar ensinando aos nossos filhos a não rejeitar a vontade de Deus, a não ignorar a vontade de Deus para nós. Por isso essa palavra ela me motiva até hoje, porque eu vejo, a gente consegue enxergar que muitas vezes até dentro da igreja as pessoas não conhecem a Deus, as pessoas têm preguiça de abrir a Bíblia, de buscar a palavra de Deus. Eu gosto muito de quando Paulo ele fala aos bereanos, Paulo pregou para os bereanos, e Paulo já era um grande nome dentro do meio cristão, era um homem que era reconhecido dentro da comunidade cristã como alguém que falava
da parte de Deus. Ainda assim, os bereanos, depois de ouvirem o que Paulo pregou, foram até as Escrituras confirmar se o que ele tinha falado era realmente verdade, se aquilo realmente vinha de Deus. E cadê, gente? Cadê o povo hoje que não vai para as Escrituras confirmar se o que os sacerdotes que estão nas igrejas, se que aquilo que os pastores estão falando realmente é palavra de Deus? É uma preguiça espiritual que nos faz apenas ouvir no culto de domingo e acreditar que ali é tudo verdade, mas nós esquecemos que, infelizmente, há lobos em pele de cordeiro e nós precisamos ser nós conhecedores da palavra para poder entender, compreender se aquilo é verdade ou não. Paulo, como um verdadeiro sacerdote de Deus, ele não se sentiu com raiva ou constrangido ou não achou ruim que o povo tivesse ali ido até a palavra do Senhor confirmar o que Paulo tinha pregado. Pelo contrário, ele se alegrou e fez com que aquele povo virasse exemplo. Eles estão aqui na Escritura porque Paulo pediu para que as pessoas fizessem como os bereanos e fossem até as Escrituras confirmar se o que ele pregava ou o que qualquer outro pregador da palavra falasse ali, mencionasse para eles, ensinasse para eles, realmente era condizente com a palavra de Deus. Aqui nós vamos ver que Deus exorta os sacerdotes, as pessoas que estão no púlpito pregando. Deus exorta sim, mas também exorta aqueles que estão ouvindo e estão se deixando levar por falsos ensinos, que estão adulterando junto com os sacerdotes, porque sim, nós que pregamos a palavra somos cobrados por Deus pelas vidas que nós levamos até Ele e as que nós desviamos dele. Mas aqueles que ouvem a palavra também têm a sua culpa nisso tudo, a culpa de não buscar o conhecimento de Deus, de não buscar a Deus, de terceirizar. Então, que nós possamos ser ouvintes, aprender com homens e mulheres de fé, mas que mesmo que nós conheçamos aquelas pessoas que estão pregando, nós busquemos ver se a palavra delas está condizente com a palavra de Deus. Isso não é vergonha para quem prega o evangelho. Nós entendemos que isso é, na verdade, algo bom, que as pessoas para as quais nós pregamos estão sendo levadas a conhecer a Deus na fonte. Vocês entendem? Que um verdadeiro pregador da palavra vai ter alegria em saber que após ouvir ele, você está indo até a palavra, porque no fim das contas é esse o nosso motivador, é isso que nós queremos. Nós somos apenas aqueles que anunciam a palavra, mas ela está aqui, ela está escrita e ela está disponível. Então, a partir do momento que eu anuncio a palavra, e isso faz com que você se motive a ir até a palavra, mesmo que seja para saber se eu estou pregando a verdade ou não, ali eu sei que houve resultado na pregação. Então, você que é líder, que é um pastor, que é alguém que está à frente da pregação, não se envergonhe se os irmãos forem até a palavra. Isso mostra que está tendo um resultado naquilo que você está pregando. E você que é irmão, mesmo que você confie no seu pastor, ir até a palavra de Deus não é desconfiar daquilo que está sendo pregado, é querer mais, é ir até a fonte, é querer confirmar, é querer mostrar ao Senhor que você não rejeitou a palavra dele, você tem interesse em conhecer cada dia mais e mais o Senhor. E no final do livro de Oséias, Deus, como um bom pai, como um Deus de amor que ele é, ele dá um caminho de retorno. Ele dá para nós uma oportunidade de nos voltarmos, mesmo que nós tenhamos sido adulterado contra o nosso próprio Deus. Ele diz no capítulo 14, eu gostaria de ler para vocês, ele diz assim: as bênçãos do arrependimento, volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Até aí, amém? Então, o arrependimento ainda é o caminho que te leva de volta para Deus. Mesmo que você tenha sido alguém que é cristão, que infelizmente rejeitou o conhecimento dele, ignorou as suas leis e adulterou contra ele, ele ainda te dá a opção de voltar. Voltar arrependido e arrependido obter perdão e assim poder recomeçar. Recomeçar ouvindo aquilo que Deus tem para dizer, buscando o conhecimento do Senhor e não ignorando os mandamentos dele, a vontade dele para a sua vida.
Amém? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o nosso povo, dentro das igrejas, não padeça por falta de conhecimento. Que nós, como cristãos que estão ouvindo e conhecendo a Deus, nós busquemos o conhecimento de Deus. Busquemos através dos nossos irmãos que estão aí mais à frente na caminhada e podem nos ajudar naquilo que nós não entendemos, mas que nós busquemos acima de todas as coisas na palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus também nos guia à compreensão e ao entendimento dessa palavra. Que nós, como líderes, pregadores, sacerdotes do Senhor, nós busquemos caminhar também com esse mesmo pensamento, de buscar cada dia mais o conhecimento de Deus e de fazer com que essas pessoas alcancem ao Senhor, que essas pessoas sejam reconciliadas com Deus, que as pessoas para as quais nós pregamos sejam agraciadas pela salvação, que elas tenham o desejo de conhecer Deus. É esse o nosso maior motivador, que as pessoas conheçam a Deus. Amém? Então, dito tudo isto, eu estou iniciando aqui um propósito com o Senhor de estar compartilhando a palavra dele. Ah, Patrícia, mas você não já compartilhava? Sim, eu sempre trago aqui ensinamentos sobre a palavra de Deus, mas Deus me levou agora a também trazer a palavra de Deus, porque pessoas não abrem a Bíblia e nós precisamos que vocês abram a Bíblia, que vocês busquem. Então, vocês vão ver que vai ter diversos aqui reels, pequenas mensagens, shots de palavra do Senhor. Eu não vou falar absolutamente nada, apenas ler a Bíblia, ler trechos da Bíblia e te convidar a fazer o mesmo. Então me ajuda nesse projeto, compartilha a palavra de Deus, compartilha esse vídeo, compartilha os pequenos vídeos que eu vou fazer com trechos das escrituras sem mudar absolutamente nada, apenas lendo o que já está ali, o que Deus deixou para nós. Compartilha com seus irmãos. Curte esse vídeo para que mais pessoas entendam que precisam buscar o conhecimento de Deus e comenta, coloca aqui nos comentários como está a sua vida com Deus. Você tem buscado o Senhor? Você crê que mesmo você sendo cristão, você pode ter adulterado contra Deus? Você precisa voltar os seus caminhos e se arrepender? Conta pra gente como tem sido a sua caminhada, quais os seus desafios. Eu posso trazer vídeos aqui também te ajudando na sua caminhada cristã. Mas de todas as coisas, não deixa de ir para a fonte. Não deixa de buscar conhecimento de Deus, não rejeita o que Ele já nos entregou. As pessoas pensam que Deus está se escondendo, mas olha o quanto Ele revelou de si para nós. São tantos livros aqui, tantas palavras abençoadas que nos fazem conhecer a Deus, mas a gente acha pouco o que Deus revelou, mas nem busca aqui dentro de tudo isso, gente. Olha quantas páginas. A gente acha que Deus se revelou pouco e, no entanto, nem busca aqui conhecer o que Ele já revelou para nós. E, no fim das contas, a eternidade é continuar conhecendo a Deus. Amém? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.